Gente, esse episódio foi cabeça. Quem tá escutando até agora, toca aqui, olha. Toca aqui. Vai ganhar uma estrelinha. Tá de parabéns. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Olha, antes de começar, né, o tema deste episódio, a gente gostaria de fazer um erratum, porque falamos no episódio do Demna Gvasalia, quando a gente mencionou o Alexander Wang, né, que tava na Balenciaga antes dele, a gente falou que ele era filho da Vera Wang. Gente! E que faz todo sentido, desculpa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É um erro, assim, é um acaso eles não serem. Porque, assim, os dois nos Estados Unidos, os dois sobrenome Wang, eles, inclusive, meio que se parecem, entendeu? Isso nos leva também a pensar que, mesmo nós aqui no High Low, que somos super caixinhas com as nossas referências, checamos tudo, às vezes derrapamos. E isso é importante a gente também trazer, que no momento que a gente difunde informações, é muito fácil hoje em dia a gente cair no nosso senso comum e achar que as coisas são óbvias e não checarmos e não irmos a fundo. E isso também acontece com a gente. Pra mim, nem era algo pra se checar. Tipo assim, era... É um fato. Ou seja, né? Agradecemos os ouvintes que escreveram, em especial Augusto Mariotti, que foi o primeiro a mandar mensagem. A enciclopédia da moda. Não, mas depois vieram dezenas, né, de gente corrigindo. Depois vieram dezenas. Meninas, tá ótimo episódio, porém... E peraí, já que a gente tá fazendo essa errata, eu gostaria também de falar algo que eu esqueci de falar nesse episódio, que é que Demna é ariano. Ai, não acredito que eu gostaria de deixar registrado aqui um estilista ariano brilhante, tá? Pronto, tirei isso dos meus ombros. Tava entalado aqui. Mas bem, na primeira temporada a gente falou sobre o Camp, que foi o tema da grande exposição de moda no Metropolitan, né? Que foi o tema do Met Gala desse ano. E aí a gente decidiu fazer um episódio sobre o tema do ano que vem, né? O tema da exposição vai ser... O título, a tradução é Sobre Tempo, Moda e Duração. E esse tema, o Andrew Bolton, né, que é o diretor do Costume Institute do Metropolitan, ele escolheu porque ano que vem o Metropolitan vai celebrar 150 anos. Então vai ser uma exposição que fala sobre tempo, que faz uma reflexão sobre isso e que também celebra o próprio arquivo, o próprio acervo do Costume Institute e as diversas doações que eles receberam. Vai ter um orçamento mais generoso, em conta, exatamente, do que os outros anos. O Andrew Bolton conta numa matéria na Vogue que ele pensou nesse tema do tempo vendo o filme Orlando, né? Orlando é um livro da Virginia Woolf, mas teve o filme em 92 da Sally Potter. Enfim, a história é meio que uma biografia imaginária de um nobre da época elisabetana, depois vira mulher, e na verdade uma viagem no tempo. Então começa na época elisabetana, depois ele vira embaixador em Constantinopla, depois vira, assim, um piscar de olhos, tá no século XIX, tá na época vitoriana, até os dias atuais. E o livro Orlando, né, ele é um livro que fala muito sobre identidade de gênero, mas também tem muito sobre essa busca do sentido do tempo, né, que é uma preocupação de diversos pensadores desde a Grécia Antiga, né? Como a Olivia vai falar daqui a pouco. A história do Orlando não funciona num tempo cronológico, é um tempo da vivência. E a exposição do Metropolitan, pelo que o Andrew Bolton contou na matéria da Vogue, vai ter também duas cronologias. Uma cronologia linear, racional, uma cronologia de museu, digamos assim, e um museu como o Metropolitan,
que, como o Louvre, conta um grande pedaço da história do mundo. Então eu achei até bem significativo isso também ser no Metropolitan. Então vai ter essa cronologia linear da história da moda, né, de 1870 até 2020. E depois vai ter uma outra cronologia muito mais fragmentada, descontínua, irracional, cheia de diálogos, né? Na matéria, o Bolton, ele fala que vai ter o Bumster do Alexander McQueen junto com uma silhueta princesa da década de 1870, né? A versão do McQueen, obviamente, é uma versão muito mais radical dessa extrema, né? Dessa silhueta. Bel, eu desconfio um pouco dessa coisa dessa coisa que o André Bolton fala, sabe? Que ele estava vendo o filme e tal, porque... E assim, o Orlando, né? A Virginia Woolf escreveu o Orlando em 1928, mas ela tem... né, uma trajetória que questiona a função da mulher, né, as divisões de gênero na sociedade, e muito tempo, né, assim como o Proust também tem, Em Busca do Tempo Perdido. Ele fala sobre essa biografia onde o tempo faz com que ele seja o protagonista, né? Veio também da Virginia Woolf o filme, né, que ganhou um prêmio e tal, que fala muito sobre isso, As Horas, que na verdade saiu do Mr. Dalloway. Na verdade não é o livro é do Michael Cunningham, não é? O livro é dele. Não é uma versão contemporânea da Mr. Dalloway. Das Horas, Isso. né? Então, na verdade, é uma versão contemporânea da Mrs. Dalloway. Da Mrs. Dalloway, isso. E aí ele transformou nas Horas, né, que são 3 mulheres que leem Mrs. Dalloway e elas têm... são 3 gerações, mas aí tá falando sobre geração. É interessante, quando a gente viu, né, Bel, que seria a Virginia Woolf e as referências, a gente falou, caramba, cara, que pesada, né? Que gente, a outra referência do Bolton, né, além de Orlando, é o Henri Bergson, que é um filósofo do final da virada do século XIX pro século XX. Eu falei assim, tá de sacanagem. Eu falei assim, eu não acredito. O que eu acho o quanto que isso é referência do Andrew Bolton, e aí sempre a gente fala sobre essa indústria, né, que se organiza para entregar coisas na moda, esse momento do Zeitgeist, né? Já que a gente vai falar de tempo, a gente pode falar desse conceito alemão do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Mas como esse espírito do tempo, ele é percebido pela indústria de moda e como ele se torna em algo comercializável. Então, eu acho que o que mais me impressionou foi porque agora em setembro, lá durante a Semana de Moda de Paris e de Milão, já existiam referências exatamente relacionadas ao tempo. Por exemplo, na Bienal de Veneza tinha uma parte que foi promovida pelo Victoria and Albert Museum que chamava-se About Time. Era o nome da exposição. E eles estavam questionando essa relação de tempo. E aí você, em Milão, ia na Praça do Duomo e tinha uma construção gigantesca da Louis Vuitton que chamava Time Machine. E aí, depois a gente viu o desfile da Louis Vuitton, que você adorou e eu detesto. Foi um desfile que ele falou exatamente sobre o que foi apresentado como tema do Met. Verdade. Tudo explica o fato... Super coincidência, Olivia. Super coincidência. E tudo explica o fato da Louis Vuitton ser a grande patrocinadora desse evento, assim como a Gucci... tinha tudo a ver ela ser a patrocinadora do camp. A gente ficou muito surpresa porque quando a gente fala desses Zeitgeist, que tem coisas acontecendo, na mesma época das semanas de moda, é a época que eu vou fazer o Premiere Vision, né? Fazer a apresentação lá em Paris, do que a gente vai falar daqui a um ano. E foi muito impressionante porque a minha apresentação do Premiere Vision, né? A gente conversou isso antes, foi exatamente, assim, não foi nenhuma vírgula. Obviamente eu não usei Virginia Woolf, obviamente não, poderia ter usado, mas não usei Virginia Woolf, mas eu trouxe o conceito de tempo como foco principal. Então, quando ele fala, o Andrew Bolton, quando ele fala, porque eu estava vendo as horas e tal, eu acho que é muito maior sobre isso do que isso, né? Na verdade,
uma percepção da Louis Vuitton sobre algo sobre esses zeitgeist do tempo, e aí que eles vão se apropriando, aí sim, das próprias referências de como conduzir para isso ser algo palpável, porque talvez esse tema seja o tema mais abstrato de todas. Com certeza. Né? Assim, eu acho que é sobre esse espírito do tempo que vai ser falado nessa exposição. E aí a gente pensa, o que é esse espírito do tempo? Tem uma frase do Karl Lagerfeld que ele diz que a roupa é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa numa era. Pensamos antes da arquitetura, né? Antes pensamos nos da vestidos arte, panier quando pensamos no século XVIII. Só depois é que nos lembramos da arquitetura ou de outra coisa qualquer. Então, eu acho que o que o Andrew Bolton fala também na matéria da Vogue é dessa vontade dele em fazer com que a moda seja vista dessa maneira mais relacionada ao zeitgeist e como ela, né, denuncia esse espírito do tempo. Essa divisão, né, em duas cronologias também tem muito a ver com o conceito de tempo desse filósofo francês que eu mencionei anteriormente, chamado Henri Bergson, que foi muito, muito, muito influente no final do século XIX, no início do século XX. Quando eu tentei fazer um mestrado de uma pós de filosofia, fiquei 6 vezes estudando Bergson, até hoje não entendo nada. Eu só tinha lido o riso dele. Eu lembro que eu tinha penado muito. E aí eu comprei os livros dele, tem dois que falam muito sobre tempo. É o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência e o Matéria e Memória, que dá pra achar em PDF. Acho que na internet eu dei um Google rapidamente, dá pra ver a tradução em português. Mas, olha, se preparem, porque eu tentei, aí depois eu falei assim, gente, não tô conseguindo, tá muito difícil. O que me facilitou muito entender o Bergson foi uma relação, porque ele falava muito sobre o tempo do cinema também, foi uma relação com o Tarkovsky. Então são filmes que, apesar de terem 2 horas, 2 horas e meia, são filmes longos, mas eles parecem que eles têm 28 horas. O filme não acaba, né? E o Bergson falava, para entender o que eu falo sobre tempo, talvez assistir um Tarkovsky facilite esse entendimento, que é essa experimentação da duração de tempo. Uma imagem, ela pode... O mesmo tempo cronológico da imagem, ela pode ser percebida de uma forma muito longa, quando a gente fala, caramba, né? Chega janeiro, mas não chega dezembro. Mas é exatamente isso. O Bergson, ele fala do tempo objetivo, digamos assim, do tempo científico, que tá ligado, por exemplo, aos ponteiros do relógio, né? Mas ele fala que esse tempo, ele tá ligado, na verdade, ao espaço. As diferentes posições dos ponteiros não têm ligação entre elas. Elas só indicam o presente. Então, ele fala que a medida do tempo físico equivale, na verdade, à medida do espaço. E aí, ele fala no conceito de duração, que é, na verdade, o tempo psicológico. Exatamente o que você está falando. O tempo psicológico, subjetivo e relativo. Esse tempo que eu falei do relógio, ele é um tempo que é exterior ao homem. A duração, no entanto, ela é íntima, ela é subjetiva, ela é relativa. Por isso, ela não pode ser medida. Ele até fala que a ciência dá essa ilusão, né, de agarrar o tempo, mas só a filosofia, a metafísica dão conta de explicá-la, né, de falar sobre ela. Ele fala que ele usa uma metáfora interessante, que o tempo de alguém é uma sucessão de imagens constantes que nunca criam uma imagem apreensível. Então é como fossem várias imagens se sobrepondo e elas nunca entram em foco. Tem um trechinho do Bergson que eu queria citar aqui. E ele fala: se eu quisesse preparar um copo de água com açúcar, tenho que esperar que o açúcar se dissolva. Esse fato banal é revelador, porque o tempo que eu devo esperar não é mais esse tempo matemático que se aplicaria também ao longo da história do mundo material se ela fosse estendida de uma vez no espaço. Esse tempo coincide com a minha impaciência, ou seja, com uma certa parte da minha duração que não se alonga nem se encurta. Não se trata mais do pensamento, e sim do vivido.
ele diferencia essa duração vivida pela consciência, né, desse tempo cronológico, do Cronos, que você vai falar mais tarde, né? Então, a duração é algo que é próprio do indivíduo, do estado do espírito, das circunstâncias, de uma sociedade, enfim, é completamente relativo. Então, para o Bergson, a ciência nunca vai atingir, nunca vai conseguir medir a espessura da vida, né? Que aí tem vivido as memórias, os desejos que caracterizam a nossa individualidade, né? E eu acho que isso tem a ver muito com a Virginia Woolf. Eu acho que esse tema também é muito pertinente nesse momento, porque a gente está vivendo essa revolução tecnológica, essa imersão que a gente está começando a viver agora no mundo virtual, e não no mundo virtual das telas de computador, mas sim o mundo virtual, da realidade virtual, da realidade imersiva, faz com que a nossa percepção de tempo mude completamente, né? O que eu falei no Premiere Vision é que existe uma nova geração que já tem um contato muito com a realidade que é permeado pela ideia do videogame. E não aquele videogame bobo, mas um videogame constante. Ultra realista, né? Ultra realista. Mas nem é o videogame em si, mas é a ideia do videogame, né? De você viver uma outra vida, você ser um personagem. E isso se estabelecer não só naquele momento onde você ligava o Nintendo ou o Atari, mas você conseguir transpor isso para sua vida. Quando você tem essa liberdade desse infinito, você tem uma outra relação com o tempo, porque no mundo virtual você nunca morre. E essa é a base total da nossa percepção de realidade. É começo, meio e fim. Ou a gente nasce, né? A gente tem uma vida, essa duração que o Bergson fala, e depois a gente morre. E na moda também, né? Ela se estrutura a partir dessa ideia de tendência, por exemplo, de algo que nasce, né? Ela tem um tempo de mercado e depois ela morre. Mas existe algo que fica. De repente renasce de novo. Exatamente, existe algo que fica, né? Volta, E a nossa relação com memória, que também é muito importante, quando a gente... O que se lembra, o que resta para a gente lembrar e o que fica esquecido. Então, quando a gente tem o Google para o tempo inteiro dizer para a gente, ou nos colocar aqui facilmente uma volta ao que seria uma estética de décadas anteriores, músicas de décadas anteriores, isso também se torna muito presente. É diferente quando se tinha que ler... abrir um livro para ver imagens ou esperar uma revista, como a gente falou, né, chegar para ver uma tendência que estava acontecendo em outro lugar. A internet, ela encurta a geografia e ela também faz com que o tempo... A história. E mais uma coisa, quando a gente também está vivendo esse tempo de rememorização das coisas, né? Ou seja, aquilo que vingou na história... A gente entende hoje muito mais claramente que é a história do vencedor. É uma versão de um fato que aconteceu no passado e que foi passado como verdade, mas pela visão de um certo tipo de civilização, de pessoas, né? Completamente. Então, na hora que você faz isso, você tem uma relação com memória que ela se atualiza. Então, é uma memória, é um passado do presente. E essa relação é o que faz com que a moda, eu acredito, tenha entrado nessa esquizofrenia, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é uma dobra no tempo, onde não existe mais passado e futuro, e, na verdade, você tem uma dobra constante no presente, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma matéria para Piauí sobre uma caverna cheia de pintura rupestre, que chama do Pont d'Arc, que é de 30, 35 mil anos atrás e são os mais antigos desenhos figurativos da história. Enfim, é meio que a Capela Sistina da pintura rupestre. Ninguém pode entrar, assim, só cientista pode entrar e mesmo assim é super controlado. E aí eu fui entrevistar um pintor espanhol chamado Miguel Barceló. Ele é super famoso. E ele tem uma relação com esse tipo de arte. E aí ele me falou um negócio que ficou... Acho que nem entrou na matéria, mas que ficou muito na minha cabeça. Porque eu queria saber dele, né?
o que ele achava esteticamente e tal. E ele falou assim pra mim: o jeito que a gente conta a história, né, dessa coisa início, meio e fim, e também tem a ideia de evolução, né? Parece que o que hoje a gente faz é melhor do que era antigamente. Ele falou assim: ao meu ver, depois da pintura, da arte dessa caverna, foi ladeira abaixo, com um ou outro pico ali na Renascença, ali, não sei qual outro momento ele falou, mas assim, na verdade é o contrário. Eu acho que essa ideia de evolução, e a moda também traz muito isso para ela, né? De o que é passado, o que passou, o que deve ser esquecido e aonde retrógrado, você... É retrógrado, então o bom é o que vai vir, né? A moda se apoia muito nessa baliza. Eu acho que o ponto principal do Orlando tem, além do tempo, tem a parte, obviamente, de gênero, porque ela troca de gênero no meio do filme. Então ela começa tendo a relação com o mundo masculino, depois ela começa a ter uma relação com o mundo feminino. Isso também é muito pertinente no momento, mas também pensando nessa virtualização aonde você pode experimentar outros corpos na internet e talvez fazer um efeito bumerangue. Aquele corpo que você experimentou, aquele avatar que você é no mundo virtual, faça mais sentido. E muitas vezes você queira trazer também, veja essa possibilidade de uma forma muito mais aberta e possível do que antes, né? E isso tá me lembrando muito uma série da HBO, que agora, obviamente, eu esqueci o nome. Só um minuto, eu preciso achar. Tá, mas então, quando você vai achando, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Orlando, ele tem esse momento que ele fala sobre o tempo, ele fala sobre a perspectiva de você se recriar no meio da vida, de você ter outras possibilidades que não são aquelas, entre aspas, vistas como o seu corpo como encarceramento, né? Ou o tempo como um encarceramento, ou a geografia como encarceramento. Eu acho que o Orlando fala sobre essa perspectiva da liberdade. É interessante porque na hora que o filme começa, em 1603, é quando a rainha Elizabeth I está morrendo e ela diz: não se deixe envelhecer, não padeça, nunca envelheça. Por isso que entra a maldição ou dádiva do fato da figura do Orlando nunca envelhecer. Finalmente lembrei aqui o nome da série da HBO, que se chama Years and Years. Você assistiu, Olivia? Não. É uma série meio Black Mirror. Eu não gostei tanto, na verdade. Eu acho Black Mirror bem melhor, mas tem essa coisa distópica, né? Tem um personagem que é a filha de um casal que os pais veem que tem alguma coisa que tá passando por alguma transformação e tá com muita dificuldade. E aí eles imaginam: será que ela... Acho que no início eles acham que ela é gay, ou depois eles acham que ela é transexual, alguma coisa assim. E, na verdade, ela quer virar virtual. Ela não quer ter mais corpo. E aí ela foge pra fazer uma operação clandestina pra sair do corpo dela e ser só virtual. Mas porque isso fala sobre... Isso é muito pertinente, inclusive tem várias marcas de moda mais conceituais que há algum tempo assim, já começaram a trabalhar com essa ideia da roupa sem ninguém. Não existe um modelo. É a roupa pela roupa. Então, a Pronounce foi uma das primeiras que eu vi com essa campanha, onde a roupa não tem ninguém dentro. Na verdade, a gente vira uma abstração, né? Agora, eu acho que o que se comunica com essa série que você está falando, com o pensamento do Bergson e com o pensamento da Sally Porter no Pegando Orlando, né? Porque, né, lembrando que não é exatamente o livro da Virginia Woolf, mas é a diretora Sally Porter que faz uma... reinterpreta e tal o sentido, mas falam sobre a nossa relação com a liberdade. E é uma liberdade... É difícil uma anarquista falar isso, mas é uma liberdade de espírito. O corpo, a geografia, o tempo, eles encarceram. Mas existe algo que é muito maior. E você sabe que quando eu tava preparando aqui as minhas fichas com as referências aqui pra não esquecer o nome de ninguém, eu anotei aqui, eu nem desenvolvi direito e eu não sabia por que lendo tudo isso sobre o Bergson, sobre Orlando, sobre tempo e tudo mais...
O que me veio à cabeça não foi necessariamente algo relacionado à moda diretamente, mas quem me veio à cabeça foi o David Bowie. Sim. E eu acho que tem a ver também com ser mestre do seu tempo, porque você lembra que o último álbum que ele lançou, que inclusive se chama Lazarus, que é essa figura bíblica, né, que morre e depois renasce. Acho que Jesus chama e ele renasce. Ele fez esse álbum já sabendo que ele ia morrer. Aí ele lança, quando ele sabe, ele prepara tudo isso em segredo. Ninguém sabia que ele estava gravando isso e as pessoas nem sabiam direito que ele tinha esse câncer. E ele fez com essa consciência que ia ser a última obra dele, em segredo. Aí ele lança dia 8 de janeiro, ele morre dia 10, 2 dias depois. E é um álbum super bonito, super difícil também, porque é meio críptico. Quantos nascimentos e renascimentos ele já não teve, né? Inclusive usando a moda, a roupa, o vestuário. Como esse lugar, como né? Ferramenta, de interpretar e de ser diversas faces de si mesmo, né? Essa liberdade que a gente tem. E que muitas vezes a moda usa para, na verdade, fazer o oposto, para encarcerar. A gente pode usar de duas maneiras, né? De duas não, a gente pode usar de infinitas maneiras. Mas essa ideia das possibilidades infinitas, eu acho que, voltando para Orlando, fica muito claro na parte final, onde a Tilda Swinton, né, a Orlando, naquele momento, está com a filhinha dela num campo, encostada numa árvore, e ela vê um anjo bastante queer, assim, uma imagem bem camp, inclusive, que é um anjo dourado, assim, muito tosco no céu. É bem camp. Ela olha, ela começa a chorar, ela vê aquela ideia de eternidade. E aí, a música final é do Jimmy Somerville, e ela fala... eu vou falar em português, mas assim, depois a gente vai deixar nas referências, porque ele chama coming, né? Ou seja, né? Eu tô indo, né? Ele fala, eu estou vindo, eu estou chegando, vindo através de uma divisão para você. Nesse momento de unidade, onde eu me sinto pleno, sentindo um êxtase, eu estou aqui, eu estou agora e eu estou finalmente livre. Sim, finalmente. Estou livre do passado e o futuro me chama. Eu estou indo. Nem uma mulher, nem um homem. Estou unido e eu sou um, com um rosto humano. Estou unido, eu sou um, com um rosto humano. Eu estou na Terra e ao mesmo tempo estou no espaço sideral. Eu estou nascendo e eu estou morrendo. Eu estou na Terra e eu estou no espaço sideral. Estou chegando, vindo através de uma divisão para você. Ele aí se repete, vem um refrão e tal, mas ele fala sobre essa ideia da geografia, né, da liberdade geográfica, ou seja, eu estou na Terra, mas também estou no espaço. O espaço sideral e essa coisa do deslocamento quando a gente fala de moda, é uma das grandes manifestações de conceitos nas campanhas todas que a gente viu nos últimos tempos, né? Desde Balenciaga até as próprias várias campanhas aqui do Brasil também. Essa ideia de eu não sou uma mulher e eu não sou um homem, ou seja, me deixa livre para eu escolher o que eu quero ser, não para o resto da minha vida, mas nesse momento. E ele fala sobre essa relação de liberdade e essa ideia de, através de uma divisão, sabe? Eu acho que a divisão é essa libertação do passado, ou seja, das coisas da forma que as pessoas querem que você se molde, se abrindo para um futuro onde você pode escolher a forma de você lidar com o seu espaço e tempo. Essa música, no final, eu acho ela é linda. E a cena da Tilda Swinton chorando, depois de tudo que ela passou, pelos séculos todos que ela passou, porque o filme começa em 1600, ele acaba em 1992. É o olhar de uma pessoa que passou por esse tempo todo, experimentou diversas versões de si. Eu acho que se fosse hoje, não teria sido só um homem e uma mulher, teria sido experimentado bem mais. Né? Ou seja, andamos um pouco. Mas o que eu acho interessante dessa coisa da liberdade, o que eu trouxe, por exemplo, quando eu levei no Premiere Vision, a base desse meu entendimento do Zeitgeist relacionado ao conceito de tempo e como isso estava complicando a comunicação
da nossa sociedade como um todo, uma sociedade global, muito por conta do entendimento temporal de diferentes gerações. E quando eu estava na minha pesquisa, me levou a uma matéria muito interessante sobre uma tribo amazônica de Rondônia chamada Amondawa. E essa tribo Amondawa, ela foi percebida por diversos antropólogos, né? Ela ficou isolada durante muito tempo e na década de 80, por causa de uma doença, ela deixou de ser sedentária e ela se aproximou da comunidade branca porque uma pessoa importante estava morrendo e a gente não estava conseguindo tratar e entendendo a doença. E nesse momento eles começam a ser estudados e os pesquisadores entendem que eles não conhecem o conceito de tempo. E isso foi um groundbreaking, assim, na comunidade antropológica, porque fala assim, mas como assim? Eles não entendem o tempo porque eles são primevos, porque eles são bárbaros, não civilizados. Ou como assim eles se relacionam, eles estruturam a sociedade sem o conceito de tempo. Porque, por exemplo, na hora que você corta o tempo, e o tempo, quando eles falam que eles não têm esse conceito, eles não trabalham com dia, mês e ano, então você não tem idade. Numa hora que eles também não tinham nomes específicos para as pessoas, nomes únicos para a identificação das pessoas. Eles identificavam gerações por nomes, e esses nomes eram ligados não à idade cronológica, e sim o desenvolvimento da pessoa para ela estar apta a fazer certas coisas dentro da comunidade. O caso dos Amondawa é um caso muito específico dentro do pensamento indígena. Foi a primeira vez que se entendeu que se eles falam sobre passado, presente e futuro, os antropólogos estudando, eles têm uma consciência de algo que passou. A resposta deles foi que eles só não sentem a necessidade de usar. Isso é uma construção completamente diferente, né? E o que no caso do Premier Vision, eu comecei com essa linha dos Amondawa para falar que por que a gente estabelece uma tendência que passou? A gente vive num outro momento onde não existe mais passado, presente e futuro. E não existe, e essa para mim é a parte principal, não existe um entendimento necessário e comum sobre o presente, passado e futuro. E aí a minha argumentação, falando sobre moda, né? Não, a gente está aqui falando, né? Mas isso tem tudo a ver com moda, porque moda é estruturação de tempo, é você você pensar passado, presente e futuro e como você se orienta em termos estéticos, né, nessas relações, dessas criações dos mitos, dos símbolos. Então, tudo isso tem a ver o que é a bolsa do momento, né? Então, quando a gente começa a pensar, cara, nos tempos da moda, que foi um dos primeiros episódios que a gente fez com Augusto Mariotti, né, na temporada 1, quando a gente fala sobre os tempos da moda, quando a gente traz a ideia do Luís XIV, pensando a criação de símbolos, tudo isso é estruturado dentro de um tempo que era chamado pelos gregos de Cronos. Daí cronologia. Que é o tempo matemático, científico que o Bergson fala. O sequencial, é o que pode ser medido. É o tempo que, em algum momento, alguém dividiu em 24 horas e 365 dias do ano. Isso é uma divisão que não veio assim, né? Isso é uma construção, uma maneira do homem conseguir medir o seu tempo. E o Cronos é interessante porque, no início da teogonia grega, ele é o filho de Urano e de Gaia. Gaia é a Terra, Urano é o céu no seu sentido mais amplo, inapreensível, né? Cronos, na verdade, está dentro da Terra, está dentro de Gaia. Ele corta as genitálias do pai, porque o pai não estava deixando os filhos nascerem, inclusive ele. E aí ele se liberta, né? E ele aparece no mundo, sai do ventre de Gaia. E na hora que o Cronos sai do ventre de Gaia, vem com ele a ideia de geração. Porque até então os filhos não nasciam. Os filhos eram, na verdade, criados pelas próprias entidades, mas eles não vinham de uma conjunção de duas entidades. Então, Cronos é a primeira geração que tem um pai e uma mãe. E aí, na mitologia, tem isso, né, das gerações que matam as gerações anteriores
porque elas são um novo tempo, elas têm um novo pensamento. E as gerações anteriores, elas sempre tentam fazer com que os filhos não nasçam, nessa metáfora mitológica. Cronos, quando ele nasce, ele vira uma geração, e essa ideia mitológica é exatamente, ele é o primeiro que começa a ter essa cronologia e essa ideia desse tempo de outros que vão vir e que vai te tornar anacrônico. Por isso, ele gera com Rai, ele gera Zeus, e ele também faz a mesma coisa. Ele devorava os próprios filhos, para os filhos não nascerem. Então, na verdade, a Rai dava luz e ele comia os próprios filhos. E aí Zeus consegue sair da barriga de Cronos e, obviamente, cria uma batalha onde Zeus se torna o deus do Olimpo e tira Cronos do poder. Então é interessante porque essa cronologia mitológica fala muito sobre essa nossa relação de uma outra geração que vai deixar a gente para trás. E esse medo da morte porque o futuro está vindo e a gente se torna passado. Só que os gregos tinham essa ideia muito interessante, que tinha o Cronos, que era cronologia, e eles também tinham a ideia de Kairos. Kairos era uma outra ideia de tempo que dizia que as coisas estão indo no sentido e acontece uma rachadura. Aconteceu algo e aí tem um antes e depois, né? Tem um antes e depois, e na verdade o futuro que se previa, ele acontece de uma forma inesperada, criando como fossem realidades alternativas. Então o Kairos é algo indeterminado que acontece, é algo que você não era previsto e que ele faz um corte na timeline, na linha do tempo, e ele desvia para um outro tipo de futuro ou ele abre para novas perspectivas de futuro. E o último é o Aion. O Aion, eu acho que é muito mais o tempo do Bergson nesse sentido, porque ele é o tempo da criatividade. O Bergson fala isso, né? Existe um tempo da criatividade que é o tempo inapreensível, é o tempo eterno. E os gregos davam o nome da eternidade, o Aion. É o tempo qualitativo, né? Buscando Bergson. É muito mais pela qualidade do tempo do que pela métrica do tempo. E aí, quando a gente puxa pra moda, e essa foi a relação que eu fiz, porque a gente falou isso tudo, vamos puxar pra moda? Dando a volta, né? Bergson, os gregos. Caraca, vamos olhar pra moda. Quero preço. E como que eu dividi essa apresentação no Premier Vision? O Cronos é o tempo do Urano, é o tempo que está com medo que passe ou que se modifique. Então, o Cronos, para mim, são todas as grandes mesões de luxo, ou sempre as pessoas que estiveram num lugar privilegiado de ditar a moda, né? As grandes editoras que sempre tiveram o poder de ditar as coisas e que se seguraram por gerações. Então, não me é estranho que a Louis Vuitton ela faça um desfile que fale de um futuro que volte ao passado. Não me é estranho a maioria da Semana de Moda Europeia sempre buscar uma relação com a década de 70, com a década de 80, com a década de 60, porque eram momentos de glória europeu, de hegemonia. Para mim, não é estranho que existe essa cápsula do tempo voltando ao passado e misturando noções de passado e estéticas do passado para falar sobre o futuro. Mas existe um outro tipo de criadores e um outro tipo de geração que precisa fazer um corte num passado e rememorá-lo, falar sobre outras histórias. Então, o Kairos, para mim, nesse caso, são todos os criadores que fazem essa ruptura, e o Kairos tem essa ideia de brecha no tempo, né, de fissura, e fala, não, peraí, essa história ela precisa ser recontada. O passado não é esse. E não existe uma vontade de voltar ao passado. Existe uma vontade de pensar o presente e de reconstruir o presente. Existe uma relação com outro conceito que existe sobre a pax. O apax é um conceito existencialista que fala sobre você viver o momento e você construir a partir daí a história. Porque eu acho que todos os estilistas que a gente fez episódio, né, dos japoneses, do Margiela, exatamente, o Demnas, acho que todos se encaixam no Kairos, né? Totalmente, né? E eu acho que a ideia... Sim, será que se você for uma pessoa negra, você realmente quer voltar aos Estados Unidos da década de 60?
60? Você quer voltar a essa estética? Eu acho que isso é muito fácil para voltar a uma estética saudosista e nostálgica para quem viveu a glória da década de 60. Mas é muito complicado você voltar ao século XIX sendo de um grupo que no século XIX era completamente invisibilizado, né? E o Aion? Quem se encaixa nessa categoria? Então, o Aion é o mundo dessa geração que você nunca tem o game over. O game over não existe. É essa geração que vai nascer ou já está inserida nesse mundo virtual do Avatar, aonde o tempo é um conceito abstrato. A gente jogava Mario Bros e o Mario Bros, ele nunca morria. Ele, por mais que tivesse uma ideia ali de morte, você sempre tinha uma nova oportunidade. Sempre voltava pro início. Aí você podia voltar de Luigi, ou você podia voltar de Mario, ou você podia voltar daquela tartaruguinha, entendeu? Mas na moda, quem você vê, assim? A Marine Serre, certamente. A Pronounce, certamente. Eu acho que vários outros, uma geração que ainda não está no spotlight. Mas eu acho que a gente já vê uma geração que está mais velha, mas que já entende uma geração que está chegando e que já tem uma percepção de tempo completamente abstrato. E aonde isso vai ficar cada vez maior, eu acho. Porque essa ideia da imortalidade ou das possibilidades infinitas de você testar corpos, de você testar estilos, muda completamente a nossa relação com criação de símbolos. Não existe mais um símbolo que vai durar durante tanto tempo. O Aion é sobre abstração de tempo. Eu acho que esses três tempos, assim como na Grécia Antiga, eles coexistem. Agora, o problema que a gente está sentindo agora é como o Cronos se comunica com o Aion. Como que o Aion se comunica com Kairos. Eu acho que muitos dos problemas que a gente vive hoje, e aí não vamos entrar em sociedade, mas na moda, quando as pessoas falam, gente, mas eu não sei mais o que vai acontecer, porque não dá mais para entender o que é tendência, a tendência morreu, a estação morreu, é muito mais do que isso, né? A gente estava falando antes sobre a Pronounce, que para mim foi uma das primeiras que começou a fazer as roupas, as suas coleções virtuais, onde não tem um humano, né? A figura humana vira uma abstração. Então, esses limites corpóreos, biológicos, os limites geográficos, os limites de tempo, eles começam a ter uma possibilidade de abertura. Agora, isso não quer dizer que o Kairos vai terminar. Pelo menos eu tenho certeza que até eu morrer, ele não é que ele vai desaparecer. A gente vai ter, durante um bom tempo, pessoas que se ligam a um passado nostálgico, as pessoas que estão pensando um futuro, um presente prospectivo, e as pessoas que estão vivendo um tempo abstrato. Isso é o que está em construção, eu acho. Eu queria fazer uma menção antes da gente acabar, porque agora a gente já está indo para o final do episódio. Eu queria fazer uma menção à coleção escandalosa do Saint Laurent em 1971, que a Olivia estava falando, né, nessa recriação constante do passado, mas essa foi a primeira grande coleção com esse exercício de se apropriar de uma moda do passado de maneira tão escancarada e botar isso no meio do processo de criação artística. O Saint Laurent, então, em 1971, ele esbarra com a Paloma Picasso, que nem era tão conhecida na época, e ela estava inteiramente vestida de brechó, de roupas que ela encontrava no mercado de pulgas e, sobretudo, peças da década de 40, fazendo referência a uma moda durante a Segunda Guerra e durante a ocupação. Ele tem um choque estético vendo ela usando essa moda que hoje a gente conhece como moda retrô, mas é ele o primeiro a instaurar isso na moda. Depois, essa coleção que ele apresenta em 71, acho que em janeiro, ele ainda bota isso numa coleção de alta costura. Não era nem no Saint Laurent Rive Gauche, né, que era a marca mais acessível prêt-à-porter do Saint
Saint Laurent. Quando ele apresenta essa coleção no salão dele na Rue Spontigny, a marca dele já tinha 10 anos. A crítica, né, os compradores, os jornalistas que estavam... Metade da galera saiu antes de acabar. As pessoas se sentem muito insultadas porque... Faz uma referência principalmente, à guerra, né? Exatamente, porque eles veem isso como um sinal de mau gosto. Então ele foi momentaneamente cancelado nesse ano. O Saint Laurent, para pegar um termo que a gente usa muito, né? Um conceito que a gente usa muito hoje. Mas assim, depois o Margiela transforma isso em negócio, né? Com réplica. Exatamente, não. Isso virou assim. Ele foi massacrado, mas depois virou uma tendência, né? Isso que nunca mais foi embora. Isso é um exemplo de Kairos. Exatamente. Isso é um exemplo de Kairos. E é isso, né? O Kairos muitas vezes é incompreendido. Apesar da Saint Laurent hoje em dia viver mais no Cronos, né? Total. Essa coleção do Saint Laurent foi total Kairos. Assim. E é engraçado, eu acho que no caso da Saint Laurent e de muitas outras maisons, elas vivem no Cronos no sentido de sempre ter que ter uma reverência, obviamente, né? Ao legado da casa. Né? Não pode completamente sair da identidade, da história, né? Essas maisons todas têm uma história, né? As maisons francesas, italianas, sempre tem uma história por trás, então é difícil sair do Cronos. Mas a gente também tem um fator hoje que, assim, o que deu certo mantém ali, sabe? Então, assim, o Hedi Slimane deu certo na Saint Laurent, o Anthony Vaccarello fica mais ou menos ali, entendeu? Porque é o que deu dinheiro, por mais que ele tenha uma assinatura. Agora, o Demna tá entre o Cronos e o Kairos, né? Total. Eu chamo Kairos, tá? A gente tá... Mas assim... A gente tá com... a gente tá tudo bem, cada um vai no seu. Sotaque diferente. Mas o Kairos o Demna é Kairos. Pra mim, ele não é o Cronos. Ele é a base dessa coisa da rememória. Tem uma pitada de Cronos, mas né? eu acho que é a rememória. E isso também é do Kairos. É de não fazer uma reverência ao passado, mas não é reverenciar. É você entender como a coisa foi construída e o que ela seria hoje. É diferente do que você criar uma reverência ao passado. Por exemplo, a Virginie Viard, eu acho que vai ser muito difícil ela largar o Cronos, né? Porque a Chanel é uma base de Cronos muito forte, né? E será enquanto ela se mantiver no alto, né? Porque, na verdade, o Kairos ela deu uma... Eu acho que ela deu uma rejuvenescida, mas ela certamente continua no Cronos. O Cronos não é que você fica apegado de uma forma estática ao passado, mas que você reverencia um tempo onde as coisas onde aquilo era importante, aquilo era uma verdade, onde aquilo funcionava, né? Ou funciona, e você tenta manter essa relação com o passado. Mas Coco Chanel, quando se lançou, Kairos. Ela rapidamente depois ficou, né, se autorreferenciando, mas naquelas primeiras décadas era total Kairos. Eu não consigo ainda pensar quem seria Aion antes, né? Porque o Aion, pra mim... E é interessante isso quando a gente pensa a tempo, né? É um assunto que, pra mim, quando eu vi a coisa do Met Gala, eu falei, cara, que bom, porque eu tenho certeza que vai vir ainda muita coisa falando, tentando interpretar o tempo, né? Mas eu acho interessante porque, ao mesmo tempo que a gente está falando, quando eu fico pensando que o Aion só seria possível no mundo virtual hoje em dia, ele é um conceito grego. O Aion, ele tem uma liberdade, uma não finitude, que por muito tempo ela foi renegada à história. Porque isso faz parte de uma marginalidade, de você não... Por exemplo, até a ideia de transexualidade. Isso sempre ficou renegado à história de uma maneira marginal. Porque não era uma coisa possível, né? Era algo que afligia as pessoas e existiam artistas, escritores... existiam historiadores, pessoas que fizeram parte e tiveram uma produção na sociedade, mas que simplesmente não existe voz na continuidade. São os cancelamentos, são os apagamentos históricos, né? Então, o Aion é quando você não se limita
aquilo que a sociedade está te restringindo. Eu acho que é uma relação não fora de si, mas é dentro de si, é com a sua pele. Mas isso é muito difícil de vigorar na história. Porque é tão abstrato, é tão profano. E peraí, e a... Agora eu tô pensando em alguém que talvez ela seja um pouco Aion. A Iris Van Happen. É porque eu acho que aí o Aion é um conceito... Eu acho que ela poderia ser, sim. Eu acho que ela tá pensando aí... Eu ainda talvez a veja como... Ela como Kairos, porque ela não fala muito sobre o corpo que veste a roupa. Ela fala ainda sobre a tecnologia podendo ser usada no ambiente real, usado sim do virtual, e ela vai transpondo, mas as modelos dela, não existe uma discussão sobre esse corpo, sabe? Eu acho, pelo que eu conheço. Acho que sim, não existe nem quem use. Eu acho que é uma coisa para museu. Sim, mas eu acho que isso não é o espírito do Aion. Eu acho que o Aion é, em alguma medida, o que... Eu não diria que é Aion por completo, ainda mais porque ele tá ali numa Maison de Cronos, mas um pouco que o Demna fez no último desfile com os corpos que estavam desfilando. Quando você cria uma Demna, coisa... então, ele tem um pezinho nos 3, né? Ah, sim. Mas o Demna, meu amor, ele pode tudo. É que nem eu falei, eu acho que todas esses novos criadores que estão se inserindo no mundo virtual e estão questionando o corpo que carrega o que eles fazem, eu acho que esses são os Aions. Então a Marine Serre, ela está trabalhando firmemente no mundo virtual, como questionar o espaço e tempo que carrega a roupa que ela produz. Eu acho que a Pronounce também, como eu já disse, também tem trabalhado isso de uma forma interessante, que é esse questionamento do suporte. Gente, esse episódio foi cabeça. Quem tá escutando até agora, toca aqui, olha. Vai ganhar uma estrelinha. Tá de parabéns. E quem, estudantes de estilismos que estejam escutando, a gente quer ver mais Aion, hein? Não, a gente quer ver, a gente quer. Kairos e Aion. Kairos também. Kairos é babado. Queremos ver mais. Só não fica muito no Cronos, que o Cronos é o passado, galera. Bota aí na cabeça. Olivia, desculpa, mas eu acho que se a gente fizesse essa exposição pro Andrew Bolton, ia ficar bem melhor. Nossa... Sinceramente, primeiro que ele fugiu do Aion. Ele fugiu do Aion. Ele fugiu do Aion. Pois é, eu acho que ele escolheu essas referências, mas assim, só pra dar uma pincelada. Entendeu? Na verdade, quem escolheu, Isabel, foi o Bernard Arnault. Foi o Bernard Arnault. É verdade, o Anna Wintour. É verdade, quem escolheu mesmo foi o Bernard Arnault, é verdade. Ano passado foi o Pinot, né? Esse ano é o Arnault. E eu acho que ele tá fazendo isso tudo do tempo que ele tá querendo lançar uma boa linha de relógios. Ele comprou a Tiffany agora, né? A aquisição... Mas a Tiffany tem relógio também? Não, agora vai ter. Deve ter, né? Deve ter, incrustados de diamantes, né? Acho que ele tá querendo lançar uma linha de relógio. E aí a gente fica aqui discutindo o conceito do tempo, o André Bolton fica falando que viu Orlando. Na verdade, é só pra vender os relógios. Mas no final é pra vender relógio, exatamente. Tudo acaba nisso, né? No final das contas. Olha só, previsões, tá? Gostaria que, se todo mundo ficasse, se o grupo LVMH lançar uma linha de relógios babado aí agora, você ouviu primeiro no High Low. Bem, todas as referências, e são muitas referências cabeçudas dessa semana, estarão no highlowpodcast.com. Essa semana vocês vão precisar de referência. Por favor, compartilhem se vocês tiverem gostado com os amigos de vocês. A gente sempre precisa de mais ouvintes. É isso. É isso, galera. Então tá. Um beijo, olha, até semana que vem. Beijo, Bel.